Turma, vamos iniciando então. Boa noite oficialmente aí para quem já entrou, temos bastante já conectado. Para quem for entrando depois, não se preocupem, porque eu estou deixando gravados os links, as aulas, na verdade, lá no YouTube, e o link eu adiciono no fórum do dia da aula, tá? Então, inclusive, se alguém perdeu alguma aula, quer revisar alguma coisa, em todas as aulas, eu abri um fórum para cada aula, lá dentro eu coloquei o link da aula ao vivo e depois eu atualizo e coloco o link do vídeo que eu disponibilizo no meu canal lá no YouTube, tá? Aí dá para acessar quantas vezes quiser, tirar dúvida, enfim. Mas, claro, fiquem à vontade para me perguntar em outros meios, né? Por aqui mesmo, no fórum, no e-mail, sei lá. Eu vou respondendo na medida do possível. Mas as aulas estão todas disponíveis lá no YouTube para vocês. Geralmente, um dia depois da aula, eu já coloco lá, tá? Para a aula de hoje, então, a gente tem recadinho de novo. Depois eu vou fazer a correção da atividade de quinta. E já colocar a programação para a aula de hoje na sequência. Então vamos lá. Bom, primeiro com relação à prova, né? Eu mencionei para vocês que a gente teve uma alteração com relação aos pesos. Então a gente tem agora 2,5 de participação no fórum, 2,5 na EP e 5 da prova bimestral. Essa prova, então, já tem data para acontecer. Não sei se os outros professores já passaram as datas deles, mas vou passar a nossa, tá? Então a nossa prova vai ser no dia 30/4. Então vai ser quinta-feira do que vem na próxima. Né? Então dia 30, 30 de abril. Beleza? Como é que vai funcionar então? Eu vou abrir um fórum também no dia 30, assim como a gente tem feito com as aulas, e vou disponibilizar um link lá que vocês, ao clicarem, vão ser direcionados para o ambiente da prova. Vocês vão fazer a resolução da prova, vocês vão ter 24 horas do início da aula para poder fazer, e aí vai desenvolver e depois enviar as respostas para mim. Então, lembrando que como a nossa aula começa às 9, então vocês vão ter das 9 horas do dia 30 até às 8h59 do dia 1º de maio para finalizar, tá? Então, vocês vão ter esse período para desenvolver a prova bimestral e isso vai compor os outros 5 pontos da nota do bimestre. Certo? Anotaram a data aí? Beleza. Com relação, então, à atividade, eu vou corrigir já na sequência. E aí, só para a gente programar, já preparando, né, inclusive para essa nossa primeira prova. Como é que eu vou conduzir? Então, depois que a gente corrigir a atividade de DVA de hoje, eu vou passar uma primeira parte, digamos assim, de exercícios de revisão e fixação e tal, para abordar os assuntos que nós tratamos mais há mais tempo, né? Lá no comecinho do bimestre. E aí a gente vai fazer isso hoje para vocês desenvolverem e entregarem até amanhã. Na quinta-feira, dia 16, eu vou fazer a segunda parte dessas atividades, desse, digamos assim, esse simulado, né? Esse conjunto de exercícios. Vai ter uma segunda parte, então, na quinta-feira, dia 16. Dia 21, semana que vem, terça, não tem aula porque é feriado. No dia 23, que vai ser a quinta-feira, então, da outra, não semana que vem, na outra, eu vou fazer a correção desses dois conjuntos de exercícios, que a gente vai fazer hoje e que a gente vai fazer na quinta. E aí isso fica como uma espécie de revisão, um material de estudo adicional para a prova do dia 30. Combinado? Professor, Sim. na questão da prova, você sabe se a gente vai, vamos supor, abre esse link Uhum. e não pode mais fechar, tem que ficar aberto o tempo inteiro, até entregar. Ou é Olha, tipo um fórum mesmo, a gente pode fechar, pode mexer em outra hora, como que vai ser? então, Gustavo, vou te passar a informação que eu passei para a turma do primeiro horário, que é a que eu tenho até o momento. A gente ainda vai fazer alguns testes, né? A gente está finalizando isso tudo ainda, mas a princípio, esse link você vai conseguir acessá-lo quantas vezes você quiser durante essas 24 horas, e ele só vai ser enviado diretamente para o professor quando você der o comando lá de finalizar formulário, por exemplo, ou finalizar resposta.
enquanto você não fizer esse envio, se você porventura fechou e vai abrir em outro momento, ele retoma de onde você parou a fazer as respostas, sabe? Ah, Então, beleza. durante esse... Vai ser bem parecido com o fórum mesmo. Sim, na verdade ele vai estar lá dentro do fórum, como vai ter um fórum do dia 30, escrito lá, prova do bimestre. O link vai estar lá dentro, e aí vocês vão acessar esse link, vão ser direcionados para o ambiente da prova e vão começar a responder lá. Não deu tempo de fazer na noite daquele dia, vai retomar, sei lá, na manhã do dia seguinte. A ideia é que você retome de onde parou. Eu ainda estou fazendo alguns testes também, vou simular alguns links aqui, e até quinta-feira eu espero ter uma resposta mais definitiva. Mas a princípio seria isso, vocês vão conseguir acessar e visualizar durante esse período, essas 24 horas, e só vai ser computado como finalizado depois que vocês enviarem as respostas do formulário para mim. Beleza, professor, obrigado. Nada. Então essa vai ser a nossa programação até o dia 30. Hoje atividade, quinta atividade, terça feriado, na outra quinta corrijo tudo, dia 30 é a prova, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai ter aula, a parte ao vivo na quinta-feira normalmente, até para eu poder apresentar a atividade daquele dia, conversar um pouco com vocês, ver se tem alguma dúvida e tal. Então as aulas ao vivo continuam normalmente. Só queria dar uma satisfação e tornar mais transparente esse processo para vocês saberem como é que a gente vai conduzir daqui até a data da prova. Beleza? Com relação à atividade de DVA. Então, eu separei aqui as empresas que vocês listaram. A gente teve alguma dificuldade lá com o site da Bolsa, né? Estava um pouquinho instável e tal, mas eu vi que vocês foram tentando e foram conseguindo desenvolver sem maiores problemas. Isso acontece mesmo, infelizmente, internet, programas, sistemas, às vezes tem esses momentos de instabilidade. Então, nós tivemos empresas Magazine Luiza, Ambev, Atacadão, Porto Seguro, Cielo, BRF, Ipera, ou Ipera, não sei, essa não conheço, MRV, Camil e Agô. Então foram as empresas que vocês separaram aí para desenvolver a atividade, que inclusive a gente vai dar sequência com essas mesmas empresas na aula de hoje. Então, primeira coisa, pedir para vocês acessarem, então, localizar a empresa, baixar a DVA e fazer a identificação do que é, qual é a diferença do valor bruto do valor adicionado bruto e do valor adicionado líquido. E aí eu acho que foi uma confusão um pouco que geral, assim, acho que todo mundo entendeu dessa maneira, talvez eu não fui tão feliz na forma de explicar, e todo mundo fez o cálculo da diferença, né? Do valor adicionado bruto menos o valor adicionado líquido. E acho que todo mundo fez isso, pelo que eu pude observar nas respostas. Que eu coloquei para, perguntando a diferença, vocês calcularam a diferença. Não posso dizer que está errado, né? Mas a diferença a qual eu me referia era em relação ao termo, né? Porque tem uma razão de ser, o porquê de ser o valor adicionado bruto e o valor adicionado líquido. Então, só para explicar isso para vocês, embora de fato haja essa diferença numérica, digamos assim, o valor adicionado bruto, ele não é descontado, né, não é deduzido o valor que a gente tem de depreciação, exaustão ou amortização daquela empresa, daquela atividade. E qual que é a diferença disso? A depreciação, embora uma despesa, um custo, não é desembolsável, então a gente não paga por ela. Mas ela é importante de ser levada em consideração, por quê? Porque eu tenho que prever que aquele bem, né, vai se deteriorar ao longo do tempo e eu tenho que me preparar, me planejar para conseguir fazer a reposição dele no futuro. Então, o valor adicionado bruto, ele é com a depreciação, né, para mostrar que eu tenho um valor ali considerável muitas vezes, vocês perceberam que são valores grandes, de depreciação, de exaustão e tal. E o valor líquido é aquilo que de fato sobrou, né? Já, ou melhor, sobrou não, de fato foi gerado, sem a depreciação, porque a depreciação, para efeitos práticos, ela não vai ter um reflexo direto assim no resultado financeiro da empresa, porque eu não vou desembolsar nada em relação a ela. É uma informação importante,
mas para efeito prático, eu não há um desembolso, né, à medida que a depreciação vai acontecendo. É uma forma de se planejar para que no futuro você faça a reposição daquele material, daquele equipamento, daquele veículo, enfim. Então, eu separei uma empresa aqui só para projetar junto com vocês. Então, aqui eu estou pegando a DVA de uma empresa, e vocês podem ver que o valor adicionado bruto, então, ele está compondo as retenções que a gente chama, né? Dentro do grupo de retenções tem depreciação, amortização e exaustão. As três querem dizer a mesma coisa. A diferença é o tipo de bem que está aqui dentro. Porque depreciação a gente deprecia de bens móveis, imóveis, né, bens tangíveis. A amortização está relacionado com a perda de valor de contratos ou de softwares, de programas. Então a gente deprecia uma máquina, por exemplo, deprecia um veículo e amortiza um contrato, ou amortiza um software, uma licença, um contrato de concessão, coisas do tipo. E a exaustão é quando a gente tem ativos de recursos naturais. Então, por exemplo, uma empresa que é uma mineradora, aquela onde ela explora aquilo ali, né, aquela rocha, aquela área, aquilo é um recurso natural. Então, não tem como repor aquilo. A gente vai usando, vai explorando até que ele vai se exaurir por completo. Então, a diferença é onde esse valor, a partir do que esse valor é deduzido, mas ele tem um efeito igual à depreciação para todos. A diferença é só mesmo que a depreciação é o termo usado especificamente para bens tangíveis, móveis e imóveis, a amortização para bens intangíveis e a exaustão para recursos naturais. Mas todos querem dizer a mesma coisa em termos de identificar, né, o valor que esse bem, esse ativo vai perdendo ao longo do tempo. E aí o valor adicionado líquido é justamente esse bruto menos essa retenção, que é a depreciação ou seus equivalentes aí, para mostrar que eu tenho, embora esse valor seja importante para a minha empresa, eu não tenho como distribuí-lo, não tenho como evidenciar a distribuição dele, porque ele não é um valor desembolsado. Então, era essa a diferença a qual a gente estava tratando. Depois, para calcular as distribuições, era simplesmente, então, pegar aqui na demonstração do valor adicionado total a distribuir, quanto que eu destinei para pessoal, para impostos e taxas, para remuneração de terceiro e para remuneração de próprio. E aí o cálculo era muito simples, tinha mostrado já na aula passada, que é pegar essa informação, por exemplo, quero saber a participação percentual da remuneração do capital próprio, ou seja, daquilo que eu gerei de valor adicionado, quanto foi distribuído para capital próprio. Então, é pegar esse valor e dividir pelo total de valor adicionado a distribuir, vezes 100 vai ter o percentual. E é isso para as demais distribuições. E aí, pelo que eu observei lá, vocês fizeram adequadamente isso daí. E por último, era fazer uma análise comparativa, né, entre os 2 anos para ver como que isso acontece, qual foi o comportamento disso. Então, a gente teve situações em que a distribuição para pessoal aumentou ou diminuiu, que a distribuição para impostos e taxas aumentou ou diminuiu, e assim para o capital de terceiro e próprio também. Então, o que isso significa? Quando a gente tem um aumento de gasto com pessoal, né, na distribuição, a gente pode interpretar de várias maneiras. Pode ser porque a empresa contratou mais, pode ser porque a empresa distribuiu o resultado para esse pessoal, né, gerou uma remuneração adicional para esses funcionários. E quando diminuiu a mesma coisa, né? Pode ser porque demitiu, porque fez algum corte. E é muito legal que a gente tem alguns trabalhos da nossa área de finanças, contabilidade e tal, que relaciona o quanto que uma empresa distribui para o seu pessoal em relação a valor de ação, por exemplo, ou em relação à remuneração de capital próprio com o valor de ação, ou seja, empresas que remuneram melhor o capital próprio, né, o capital dos seus acionistas, tendem a ter um valor de mercado melhor, né, um valor de ação melhor também. Então, são informações que a gente pode relacionar com outras variáveis. Quando a gente tem variação nessa distribuição de impostos ou taxas, para mais ou para menos, se para mais eu posso ter um aumento mesmo da tributação, de alíquota e tal, ou porque o volume de movimentação financeira da empresa também aumentou, de comercialização de mercadorias e tal, então aumenta também esses impostos. E o contrário também é válido, né? A empresa tem algum tipo de benefício em termos de desoneração fiscal, sobre folha, sobre outro tipo de produto.
E a remuneração de capital próprio terceiro, que é a parte mais simples, né? É quanto eu pago de juro para esses meus financiadores. E aí, é claro, quanto mais essa remuneração de capital de terceiro aumenta, mais juros eu estou pagando para um terceiro que não faz parte da minha empresa. Ao passo que quanto mais aumenta a remuneração do capital próprio, significa que eu estou distribuindo, né, essa remuneração para os acionistas. Então, isso é bastante positivo para a empresa. Então, era uma atividade bem simples, a gente conseguiu entender um pouco mais dessa demonstração, que é nova para a gente, e que, por não ser obrigatória para todas as empresas, algumas não fazem o uso, mas que é muito recomendado pela qualidade ou pela quantidade de informações gerenciais que ela traz. Tá? Então, em relação à nossa atividade, fica aí a correção. E aí, eu queria perguntar se vocês têm alguma outra dúvida em relação a isso, antes de eu seguir para a próxima parte da aula de hoje. Tudo ok? Ok. Beleza? Certo, então. Pessoal, então, para a gente seguir com a aula de hoje, como eu falei, a gente vai ter uma bateria de exercícios aí entre hoje e quinta para resgatar alguns conteúdos que já foram tratados lá no comecinho do bimestre e ajudar vocês a irem se preparando para a prova também. Então, partindo dessas empresas que vocês selecionaram, né, que vocês escolheram aí na Bolsa de Valores, vocês vão baixar agora o balanço ADRE delas, dessas mesmas empresas, e aplicar nessas demonstrações os indicadores de atividade e de capital de giro que a gente viu lá atrás na nossa aula. Então, vocês pegaram, a gente fez um exercício lá atrás com uma empresa modelo que eu formatei e disponibilizei para vocês. Agora, vocês vão fazer com uma empresa da qual vocês se identificaram aí, que escolheram. Então, precisa só do balanço DRE para essas análises. E aí vocês vão fazer com essas duas demonstrações a análise de todos aqueles indicadores de atividade, né, de prazo médio que a gente viu, ciclo financeiro, ciclo operacional, recebimento, pagamento e tal, e finalizar isso com a análise de capital de giro, para identificar se o capital de giro dessa empresa que vocês escolheram é um capital de giro nulo, ou de terceiro, ou próprio, e ver qual é a situação dela nesse momento, dada a conjuntura em que vocês buscaram essa informação, que deve ser em 2019, né, o mais recente. Acho que todos devem ter publicado 19. Se eventualmente não publicaram 19 ainda, vocês podem pegar 2018. Pode fazer só para um ano, né, não precisa fazer de vários anos, a não ser que queiram para talvez fazer uma análise de capital de giro um pouco mais complexa, mais completa, para identificar o porquê da alteração, mas pelo menos do último ano, tá? Para a gente conseguir fazer essa revisão aí desses conceitos, desses indicadores, o que eles querem dizer, como é que a gente usa isso a nosso favor enquanto administrador financeiro na empresa. Então, a nossa primeira parte aí dessa bateria de exercícios vai envolver a retomada desses indicadores, tanto de atividade quanto da análise de capital de giro. Então, se porventura vocês encontrarem alguma dificuldade lá no site da Bolsa de novo, ter um pouquinho de paciência e tentar, embora eu fiz o teste agora um pouco antes de entrar na aula com vocês, está funcionando normal. Então, entra na mesma empresa que vocês selecionaram, essas que eu mencionei aqui no comecinho da aula, baixa as demonstrações e aí começa com essas atividades aí. Ok? Estão lembrando do que eu estou falando, né? Ou já esqueceram até das siglas, das fórmulas? Sim. Uhum. Sim? Não, beleza. Então, para a aula de hoje é isso. Eu vou colocar, então, essa atividade lá no fórum, né, como de costume, para vocês desenvolverem. E qualquer dúvida é só me chamar, me acionar lá, que eu vou estar à disposição de vocês. Ok? Professor, Sim. só um momento. O estúdio não tá abrindo, tá dando falha. Ah, então, deixa eu comentar isso com vocês também. Na primeira aula, no primeiro horário, a gente também enfrentou um pouquinho dessa dificuldade, né? Então, teve alguma instabilidade ou outra, mas tinha voltado a funcionar. Deixa eu dar uma olhadinha, só um pouquinho, se está funcionando ou não.
Se não tiver, a gente vai criar uma alternativa para isso, tá? Só um minutinho. Se quiserem falar comigo alguma coisa, pode falar que eu tô lindo, tá? O meu não estava entrando, agora ele entrou, só que não está Entrou? acessando a matéria. Entendi. Para mim, aparentemente, tá tranquilo por enquanto. Então, o que eu vou fazer para a gente ter um plano B, digamos assim? Eu vou colocar aqui no fórum a atividade que é para a gente desenvolver hoje, então, mas também vou anexá-la lá no onde ficam os materiais da disciplina, sabe? Posto os PDFs das aulas e tal. Vou colocar lá também, porque lá e reclamou que estava com dificuldade. Acho que era mais fórum mesmo. E aí vocês, se não conseguirem acessar pelo fórum, acionem pelo material lá onde ficam os materiais das aulas. Pode ser? Sim. Sim? Então é isso. Qualquer dúvida, então eu vou também ficar conectado lá. Uma outra coisa que pode falar. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida aqui sobre a EP. Agora, para essa primeira etapa do dia 17, a gente tem que entregar apenas a problemática, né? O desafio seria postado no segundo bimestre. Isso é mesmo. Isso mesmo. Não, beleza, era mais essa mesmo. É isso aí. Perfeito. É que não ficou muito claro, né, o que queria um desafio no primeiro bimestre, no segundo, então a gente acabou definindo que a problemática era uma parte, o desafio era outra, para organizar melhor. O plano financeiro que a gente entregar na primeira parte é o mesmo que a gente entrega no desafio? Sim, inclusive a gente Os pode, mesmos números? sim, inclusive a gente pode até melhorar isso depois, tá? Como vocês sabem, a atividade veio de Maringá para Londrina, mas eu faço algo parecido em outra disciplina. E o que eu faço sempre? Eu também divido em dois momentos, tipo um primeiro momento de captação de dados e um segundo de finalização desses dados. Então, nesse segundo momento, até eu permito que os alunos refinem os dados, façam alguma alteração, ajustem e tal, para fazer a entrega definitiva, digamos assim. Né? Como se o primeiro fosse uma coleta mesmo, um levantamento de dados, e o segundo, a purificação desses dados, digamos assim, o refinamento disso. Então, sim, o plano é o mesmo que vocês vão entregar no segundo, só que daí no segundo um pouco mais completo, digamos assim, um pouco mais elaborado. Então, perfeito. Certo? Tá bem, então, pessoal. Tô colocando lá a atividade, fico à disposição de vocês. E aí, qualquer dúvida é só me chamar. Beleza? Beleza. Obrigado, então. Até já. Até já.